Entre os casarios, muitas histórias, ladeiras que serviram de palco para o fervescer da mineração e o desabrochar da Inconfidência. Uma vila rica de cultura, em que mestres escultores como Aleijadinho e Ataíde transformaram as igrejas em verdadeiras obras de arte. O Quarta Capa está em Ouro Preto, patrimônio histórico e cultural da humanidade pelas Nações Unidas desde 1980. Nessa edição você vai acompanhar o Fórum das Letras, um festival que completa 11 anos e reúne mais de 80 autores. O autor relata sua experiência no ambiente de educação popular, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. No século XVII, Minas Gerais estava no centro da corrida do ouro. Tá que essa exploração não durou para sempre, mas a riqueza cultural e literária de Ouro Preto cresce a cada dia. Neste ano, o Fórum das Letras tem como tema a diversidade cultural e a liberdade de expressão. Com o objetivo de valorizar a identidade e a diversidade da literatura dos países de língua portuguesa, através da cooperação mútua entre África, Brasil e Portugal, o evento promoveu rodas de conversa que aproximaram autores e leitores. Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Drummond, vários escritores brasileiros escreveram sobre Ouro Preto, viveram aqui ou por aqui passaram. Então, Ouro Preto respira literatura, é o lugar ideal para a gente fazer um evento tão bonito, tão forte como o Fórum das Letras. Com uma programação variada e espalhada pela cidade, até o anexo do Museu da Inconfidência entrou no roteiro, com as conversas do Hashtag das Letras. O primeiro assunto foi a criação literária. O evento é um evento de extensão da universidade. E o propósito da extensão é que a comunidade participe, né? É um evento para a comunidade. Então essa vontade de aproximar com a comunidade fez com que a gente optasse, né, por esse termo conversa. Não é só o termo, né, é o próprio formato que tem esse propósito de permitir, de facilitar o contato, o diálogo com o público, né? A gente queria ocupar Ouro Preto toda e a gente acha muito claustrofóbico para os participantes ficarem num só espaço. Então, por isso, a gente teve a ideia de espalhar um pouquinho o fórum, de fazer acontecer ele em vários lugares diferentes, né, para que realmente Ouro Preto respirasse inteira a literatura e fazer as pessoas, o público, os participantes transitarem de um lugar para outro, o que é muito prazeroso também. A primeira mesa do fórum foi sobre Graciliano Ramos, autor que eu estudei por alguns anos na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Então isso me deixa muito feliz, porque por mais que a gente tenha estudado um autor muito tempo, nós nunca sabemos tudo, não existe, né, essa fórmula de você saber tudo. Então é sempre algo que vai acrescentando mais, ou então ouvir reflexões que eu mesma já fiz, mas porém com num outro aspecto, enfim. Então muito enriquecedor para mim e eu estou assim gostando muito do fórum. Casa dos Contos, construída em 1782, o local era sede da Administração e Contabilidade Pública da então Capitania de Minas Gerais. Esse fórum discute a literatura, a confecção, o fazer literário, né? E Graciliano é o grande mestre do fazer literário. Quem já não se emocionou ao passear pela paisagem hostil do sertão nordestino, retratada nas páginas de Graciliano Ramos? Ou se sensibilizou com a morte de Baleia, a cachorrinha considerada membro da família de retirantes? Publicado em 1938, o livro é considerado a obra-prima do escritor alagoano. E na parede da instalação, 18 páginas manuscritas mostram o rigor de Graciliano na escolha de cada palavra. Ali nos manuscritos, ali nas folhas escritas, Graciliano travava uma grande batalha com a linguagem, pela linguagem objetiva, pela linguagem direta, pela concisão, pela qual ele é famoso. Engajado e observador, o escritor alagoano se consagrou como romancista,
mas nunca deixou de escrever contos sobre o dia a dia das cidades em que morou. Graciliano foi um homem extremamente comunicativo, que falou de todos os assuntos prementes da época. Ao contrário do que se supõe, ele não era um casmurro que não se comunicava com pessoas. Não, ele vivia conversando tanto com estudantes, com jornalistas, com professores, com seu público, e ele falou sobre absolutamente todos os assuntos, tanto que nós encontramos inúmeras crônicas dele sobre o Rio de Janeiro, como uma viagem de bonde, como, enfim, muitas coisas que estão lá expostas, e inclusive uma das frases mais importantes de Graciliano, que todo mundo conhece, que é: a palavra não foi feita para enfeitar, a palavra foi feita para dizer. Exposição excelente, excelente, a fala do Graciliano sobre as lavadeiras, né? Então, até usei isso na minha tese, essa citação. A questão dele de aquela linguagem muito concisa, né? Essa referência que ele faz à questão da lavadeira, que lava, enxágua várias vezes, e depois é que tem certeza que está realmente limpa, que vai e coloca no varal, o que ele faz com a palavra, não é? Porque os livros dele ele sempre escreveu e reescreveu várias vezes. Então esse enxugar da palavra é que ele vai e compara com essas várias vezes que a lavadeira enxágua a roupa até ficar do jeito que ela deseja, como ele, por exemplo, ficava cortando os seus escritos, né, os seus textos, até ficar da maneira que ele realmente queria. É interessante ver o manuscrito nessa era digital que nós temos, de ver quantas vezes o autor revém sobre o texto até que ele fique como ele quer. Neste outro ambiente, as vozes são outras. Chamado carinhosamente de Fórum das Letrinhas, o encontro com as crianças é bem informal. A conversa em círculo deixa o papo com o autor ainda mais descontraído. Mas será que escrever um livro para o público infantil é diferente? Escrever um livro para criança, ilustrar um livro para criança, é entregar para ela tudo sem esconder nada, né? Se você tivesse coisas que você não poderia mostrar porque esse leitor calhou de ser uma criança, você está sendo incoerente com o próprio mundo, né? O mundo não tem um mundo separado para o adulto e para a criança. A criança ela vê todo dia a morte, violência, separação, dor. E o livro é um objeto que permite que a criança lide com esses temas, lide com essas coisas inesperadas e tristes de uma maneira efetiva, porque o livro permite que você volte, você reveja, você faça a simulação, né? É como brincar. A brincadeira envolve o medo e a dor também. Quem aí já ouviu falar na história de amor proibido vivida por Pedro, príncipe de Portugal, e Inês de Castro? A família não aprovava o amor dos dois. Por isso, o rei mandou matar Inês. Mas o amor dele foi ainda mais corajoso. Depois dela morrer, Pedro a coroou rainha e até fez os súditos, que eram contra o amor dos dois, beijarem a mão dela. No livro Inês, de Roger Mello, é possível conhecer detalhes dessa história e descobrir que talvez Inês não esteja tão morta assim. O que eu tenho visto é que essa história, que é uma história de Portugal, é uma história do mundo, né? Que é uma história muito bonita. Ela, por exemplo, no Brasil, algumas gerações para trás falavam: agora Inês é morta, para uma coisa que não tem mais jeito. Então, se um ditado, se uma coisa tão aparentemente longe das pessoas comuns, como a vida de uma família real, sempre uma vida mais trágica, mas se ela passa a ser uma frase do dia a dia, como que essas diferenças elas não existem quando a gente fala de ficção, quando a gente fala de livro. A terra que já atraiu tantos aventureiros em busca de ouro, hoje está entre os 65 pontos turísticos mais procurados do país, segundo o Ministério do Turismo. Por ano, são mais de 500 mil turistas que buscam se aventurar pela história, cultura e literatura de Ouro Preto. Bem, eu espero que você tenha se inspirado e colocado Ouro Preto no seu roteiro. O programa fica por aqui, mas eu ainda vou dar uma voltinha. Até a próxima. Tchau! O autor relata suas tragédias, educação,
a épica nos lírica, meados do século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa Guimarães Rosa.